Olá pessoal, como vai? Espero que estejam todos bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito da situação líquida patrimonial. Para a gente começar falando sobre a situação líquida patrimonial, é importante a gente primeiramente relembrar o que significa o patrimônio de uma empresa, o patrimônio de uma entidade. O patrimônio, para nós aqui em efeitos contábeis, ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, antes de mais nada, para a gente conseguir entender bem essa questão, a gente falando aí do equilíbrio, ou até mesmo da equação patrimonial, ela se dá da seguinte forma dentro da contabilidade. O ativo, que é formado pelos bens e direitos, que são então os elementos positivos, e o passivo, que é formado pelas obrigações, aí sendo os nossos elementos negativos. Então, quando a gente fala de equilíbrio ou até mesmo de equação patrimonial, a gente precisa entender que, dentro da contabilidade, o ativo sempre será igual ao passivo, ou seja, a soma dos bens e direitos deve ser igual ao valor das obrigações, para manter então esse equilíbrio dentro da situação aí da contabilidade. Porém, na prática, a gente consegue já imaginar que nem sempre vai ser assim. Ou seja, nem sempre a soma dos bens e direitos ele vai ter o mesmo valor, a mesma proporção das obrigações. E nem é esse o objetivo de nenhuma empresa ou de nenhuma pessoa. Ou seja, a gente quer sempre que o ativo, né, os bens e os direitos, eles sejam superiores ao nosso passivo, ou seja, às nossas obrigações. Então, esse equilíbrio, essa equação, ela nem sempre será exata logo de primeira, porque o objetivo justamente é o contrário, é ter aí um valor positivo superior ao valor negativo. E dessa forma, então, essa diferença entre o ativo e o passivo começa para nós aqui a ser denominada como situação líquida. Essa situação líquida ela vai estar sempre representada dentro do nosso balanço patrimonial do lado do passivo, que é como se fosse um peso dentro de um prato de uma balança para manter esse equilíbrio dos dois lados. Pensando então que a gente tem que ter o equilíbrio entre ativo e passivo. E essa situação líquida então vai aparecer sempre do lado do passivo. Conforme nesse desenho. Então, o nosso ativo ele vai ser igual ao passivo mais ou menos a situação líquida. Então, esse último elemento aí, nesse simbolizado na cor verde, que é a situação líquida, é o nosso peso aí para dar o equilíbrio dentro dessa equação entre ativo e passivo. Então, relembrando, o ativo ele será igual ao passivo mais ou menos a situação líquida. Então, para a gente finalizar, a gente pode dizer que a situação líquida ela é a diferença entre o ativo e o passivo. Dessa forma que está representado. Então, a minha situação líquida ela é igual ao ativo mais ou menos o passivo. Então, essa diferença entre os dois elementos patrimoniais, né, o ativo e o passivo, é que vão representar aí a nossa situação líquida. Vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor e perceber o que é realmente essa situação líquida patrimonial. Nós temos aí de uma forma bastante simples, bastante simplificada mesmo, o quadro representativo do nosso balanço patrimonial. No lado esquerdo eu tenho o meu ativo, representado pelos bens e direitos, e do lado direito eu tenho o meu passivo, representado pelas obrigações. Ali no meu ativo, então, eu tenho dentro dos bens um caixa no valor de R$ 30.000, móveis no valor de R$ 30.000 e dentro do grupo de direitos, clientes a receber no valor de R$ 40.000, totalizando então um ativo de R$ 100.000. Já na parte do passivo, dentro das obrigações, eu tenho os fornecedores no valor de R$ 40.000, impostos a recolher no valor de R$ 20.000, aluguéis a pagar no valor de R$ 5.000 e salários a pagar no valor de R$ 10.000, que se fosse finalizar aí, daria um total de passivo de R$ 75.000. Ou seja, eu teria uma diferença aí dos dois lados aí do balanço patrimonial entre ativo e passivo. R$ 100.000 do ativo menos R$ 75.000 do passivo
daria então uma diferença de R$ 25.000. E é essa diferença, esse valor de R$ 25.000, que é então a minha situação líquida representada no período. Neste caso, a minha situação líquida ela é positiva, pois o meu ativo ele é maior que o meu passivo. Então, me dá aí uma situação líquida positiva de R$ 25.000. Já no exemplo 2, nós temos ali, da mesma forma, o ativo e o passivo. Ali dentro do ativo eu tenho as minhas contas de bens e direitos, que somadas dão um total de R$ 60.000. Do lado direito, no passivo, eu tenho as minhas obrigações, que somadas dão um valor de R$ 75.000. E aí eu faço a diferença. O ativo menos o passivo vai dar ali uma diferença de menos R$ 15.000. Esse valor é então a minha situação líquida do período. Neste caso, eu tenho uma situação líquida negativa de R$ 15.000, pois o meu ativo ele é menor do que o meu passivo. Por isso, o valor negativo, então, para dar o equilíbrio aí de R$ 60.000 para cada lado. Já no exemplo número 3, eu tenho ali, então, do lado esquerdo também o ativo, representado pelos bens e direitos, e o passivo do lado direito, representado então pelas obrigações. No lado do ativo, eu tenho um total de R$ 100.000 e do lado do passivo eu tenho um total também de R$ 100.000. Ou seja, eu já tenho o equilíbrio dessas duas contas, esses dois grupos aí patrimoniais. Se eu tivesse que calcular mesmo assim, R$ 100.000 do ativo menos R$ 100.000 do passivo, resultado zero. Ou seja, uma situação líquida nula, que é aquela situação mais difícil de acontecer, mas que está aí exemplificada nesse caso aí, onde o ativo e o passivo já possuem o mesmo valor. Enfim, agora que a gente já sabe, né, de uma forma bastante simples, num modelo bastante simplificado, como é que a gente calcula e o que significa a situação líquida patrimonial, vamos praticar um pouquinho? Então, agora a gente vai fazer a representação gráfica e apurar a situação líquida conforme os dados que já foram indicados por vocês no nosso material de apoio. Então, vocês vão pegar lá a nossa apostilinha, nosso material de apoio, lá nas páginas 8 e 9, vocês vão encontrar um exemplo que vocês devem praticar, ou seja, uma atividade. Uma delas vai representar a situação líquida positiva, uma delas vai representar a situação líquida negativa e uma delas vai representar a situação líquida nula. Quero que vocês pratiquem, quero que vocês reflitam a respeito desse cálculo, tentem realizar esse cálculo para a gente chegar então aí na conclusão de qual é a situação líquida patrimonial nesse exemplo aí no nosso material de apoio, páginas 8 e 9. Na nossa próxima aula, após então a gente ter finalizado esse assunto da situação líquida patrimonial, a gente vai avançar com o nosso assunto e vamos começar a falar sobre a formação do patrimônio, que já é mais um capítulo aí nessa questão patrimonial das nossas aulas de contabilidade. Eu aguardo vocês, até lá!